Bom, agora o estômago. O estômago se conecta ao esôfago pelo esfíncter cardio, e ele coloca, então, os alimentos dentro dessa região, principalmente que nós chamamos de corpo, e através dos movimentos de contração desse corpo, o alimento é empurrado contra a região pilórica. E ao fazer isso, ele mistura o alimento com o suco gástrico que desce para cá à medida que vai sendo produzido por suas células da mucosa. Então, a contração empurra o alimento em direção ao piloro, e como ele não tem para onde ir, ele acaba voltando, formando então o que nós chamamos de ondas de mistura. À medida que os nutrientes vão ficando com dimensões pequenas o suficiente, ele começa a passar pela válvula pilórica, que tem uma abertura muito pequena, e só aquilo que é muito pequeno passa para o intestino. Além disso, o suco gástrico produzido no estômago, ele tem a capacidade de fazer tanto digestão ácida como digestão enzimática, que tem enzimas presentes nesse suco gástrico e ele é bastante ácido, gerando aí uma boa capacidade de digestão, principalmente de proteínas. Então, o estômago então produz o suco gástrico. No corpo do estômago, nós temos a secreção de ácido, pepsinogênio e fator intrínseco, principalmente pelo grupo de células chamadas células parietais, que vão produzir o ácido e o fator intrínseco, e as células principais que produzem o pepsinogênio. Além também da presença de células mucosas que vão produzir muco, vai proteger de certa forma a mucosa do estômago. Já na região do antro, que seria também chamada de região pilórica, né? Nós não encontramos célula parietal. Portanto, se não tem célula parietal, nem secreta ácido, nem fator intrínseco. Mas eles têm as células principais, que vão produzir o pepsinogênio, e ainda tem células endócrinas, que vão produzir gastrina e somatostatina. Tá? Na sua mucosa ainda temos as células epiteliais de revestimento superficial, que vão cobrir as criptas gástricas e também a superfície de todo o estômago, e são capazes de secretar bicarbonato, que vai fazer um campo de neutralização do ácido do suco gástrico, evitando que esse ácido corroa a própria mucosa. Bom, nas células que produzem o ácido, as células parietais, nós temos o que nós chamamos de bombas de prótons. Ou seja, bombas de H+, que são alimentadas pelo ATP, que vão secretar então esse H+. Além disso, há um processo de difusão de cloreto, fazendo com que o principal ácido presente no suco gástrico seja o ácido clorídrico, tá? Através de canais específicos de liberação de cloreto. Então, como nós podemos ver na imagem, nós temos as bombas de prótons gastando ATP, entra ATP, sai ADP, empurrando o H+ para fora da célula, e canais de vazamento de cloreto, fazendo com que o H+ do bombeado com o cloreto que saiu vão formar o ácido clorídrico, que é o ácido principal aí do estômago. Três substâncias são estimuladoras da secreção desse ácido clorídrico: a histamina, a acetilcolina e a gastrina. Cada um, da sua forma, consegue fazer isso. A acetilcolina vem via um nervo colinérgico. Então,
um neurônio vai ser liberador de acetilcolina, então ele vai ser um neurônio colinérgico, e a ligação dessa acetilcolina com o receptor vai provocar então a estimulação da célula. Um outro componente seria a gastrina. A gastrina é um hormônio secretado por células enteroendócrinas do próprio estômago, que fazem, então, uma regulação parácrina dessa célula, porque ela é liberada próximo da onde a célula está, então ela pode atuar diretamente, mas como ela é hormônio, ela também cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo e volta pelo sangue, chegando novamente na célula parietal. Então, há tanto uma regulação parácrina localizada, como uma estimulação, uma regulação endócrina. E a histamina é produzida por uma célula chamada célula cromafim, que fica próximo da célula parietal, então, de maneira parácrina também, ela regula e estimula a produção do ácido do estômago, né? A secreção desse ácido, certo? Além disso, nós temos a possibilidade de ação da prostaglandina PGE2, né, que tem um papel inibitório sobre a secreção do ácido. Uma coisa que merece ser destacada é que a acetilcolina ela faz dois mecanismos diferentes de regulação da produção de ácido. Primeiro, ela age de forma direta, se ligando a um receptor colinérgico, sendo liberada aqui na fenda sináptica de um neurônio, e ligando a um receptor que vai estimular a bomba de H+. E ela faz também por via indireta, estimulando a célula cromafim, produtora de histamina, a liberar a histamina. E aí essa histamina vai atuar estimulando a secreção de H+. A gastrina se liga a receptores diretos na célula parietal, mas também se liga à célula cromafim. De novo, então, a gastrina também tem dois mecanismos. Um mecanismo direto, em que ela estimula diretamente a célula parietal, e um mecanismo indireto, em que ela estimula a célula cromafim a liberar histamina, ativando a célula parietal. Mas nem todas as moléculas que são liberadas sobre a célula parietal, elas são excitatórias. Existem duas substâncias principalmente, a prostaglandina E2, PGE2, e a somatostatina, que agem em receptores específicos para elas, inibindo a produção de AMP cíclico e, consequentemente, a formação de fosfoquinase ativa, que é importante para essa ativação da bomba de H+. Com isso, se essa inibição acontece, essa fosfoquinase não se ativa e parte da produção de H+, acaba sendo inibida. Então, elas são inibidoras da secreção do ácido. Inclusive, a prostaglandina E2, né, é inibida quando nós tomamos anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais. A presença desses anti-inflamatórios inibe a secreção de PGE2. Se eu inibo isso, esse papel inibidor aqui não acontece, fazendo com que a secreção de H+ aumente, e por isso que é muito comum que pacientes que tomam anti-inflamatórios por muitos dias acabam desenvolvendo desconfortos gastrointestinais, né, uma gastrite, por exemplo, por causa do excesso de ácido produzido, uma vez que foi inibida a secreção dessas prostaglandinas.
Nesse quadro, nós temos alguns hormônios que conseguem inibir a secreção do H+, no suco gástrico. Então, a colecistoquinina, a secretina, o VIP, o DIP, a neurotensina, o peptídeo YY e a somatostatina. Todas essas substâncias atuam, de certa forma, de maneira direta ou indireta, inibindo a secreção de H+, no suco gástrico. Tá? Elas são importantes porque elas normalmente são liberadas depois que o processo de digestão no estômago terminou, chegou ao intestino, e aí ela vai avisar ao estômago, digamos assim, que ele não precisa mais produzir suco gástrico, né? Porque ele já terminou o seu papel naquela digestão daquele alimento, daquela refeição que foi realizada. Bom, esse gráfico mostra, né, qual é o efeito da presença do alimento no estômago com relação à produção de suco gástrico e particularmente de H+. Então, observem que quando o estômago estava vazio, a secreção de H+ estava lá embaixo. Aí a pessoa ingeriu um alimento, encheu o estômago de alimento. Consequentemente, em resposta a isso, a produção de H+ vai aumentando. À medida que o estômago vai esvaziando, a secreção de H+ também vai diminuindo, de modo a voltar ao normal depois que o estômago estiver vazio. Então, só a presença do alimento já é um estimulante à produção de suco gástrico. Bom, então, quando nós realizamos uma refeição, nós desencadeamos 3 fases de secreção de ácido no estômago. A primeira fase seria o estado basal, certo? O estômago estava lá, vazio, secretando muito pouco ácido, certo? Porque ele não tem o que está digerindo. Depois, podemos ter a fase cefálica da secreção de ácido. O que quer dizer essa fase cefálica? Significa que só de nós olharmos, de sentirmos o cheiro ou o paladar de um alimento, o nosso sistema nervoso já se prepara para receber aquele alimento. Então, ele já começa a estimular o estômago a produzir suco gástrico, e principalmente cheio de ácido. Depois, temos a fase gástrica, que seria essa fase de chegada do alimento ao estômago, distendendo a parede do estômago, estimulando a produção de ainda mais de suco gástrico. Então, você sente o cheiro, já estimula. Você sente o gosto, estimula. Quando você engole o alimento e ele chega no estômago, aí você estimula ainda mais por causa desse mecanismo de distensão da parede gástrica. E, por final, a fase intestinal, que vem quando o estômago esvazia, e aí a chegada do alimento no intestino começa a inibir agora a secreção do suco gástrico, evitando que você produza suco gástrico de maneira desnecessária, já que o alimento não está lá mais. Mas qual é a importância do ácido no suco gástrico? É o seguinte, as moléculas que nós ingerimos, principalmente as proteínas, têm uma estrutura complexa e novelada e que, às vezes, por causa disso, dificulta o acesso das enzimas digestivas. Quando eu coloco essas proteínas na presença desse ácido, essas proteínas se desnaturam, elas se desenrolam. As pontes de hidrogênio que mantinham essa estrutura forte se rompem, porque passam a fazer interação com os hidrogênios do meio. E aí ela não faz mais pontes intramoleculares, fazem pontes com o ácido, desenrolando ela. Ao desenrolar essa proteína, ela facilita a ação das enzimas. Além disso,
Muitas substâncias têm uma solubilidade aumentada quando estão em meio ácido, se dissolvendo, fazendo com que ela fique mais fácil de se misturar com as secreções. Bom, a secreção de pepsinogênio. O pepsinogênio é um outro componente do suco gástrico. É uma enzima que é liberada na sua forma inativa, que nós chamamos então de pepsinogênio. E essa enzima ela é produzida nessa forma para que ela não destrua a própria célula que a produz, certo? No entanto, quando ela chega no estômago e entra em contato com o ácido do estômago, ela sofre uma hidrólise ácida, ou seja, ela é quebrada pelo ácido. E ao ser quebrada, ela se torna a molécula ativa que nós chamamos de pepsina. Essa pepsina vai degradar parcialmente as proteínas presentes no alimento ingerido por nós. Então, ela é uma enzima proteolítica, que vai, então, quebrar as proteínas em alguns locais, dependendo da ligação entre alguns aminoácidos. Então, ela reconhece dois tipos de aminoácidos ligados entre si e ela quebra essa ligação, certo? A secreção desse pepsinogênio, ela é regulada por estímulo do sistema nervoso autônomo parasimpático, via nervo vago. E esse neurônio do nervo vago, vai liberar acetilcolina e essa acetilcolina vai agir sobre a célula principal, produzindo acetilcolina, certo? A presença de ácido no suco gástrico também provoca um reflexo colinérgico local, ou seja, estimula a produção de ácido clorídrico naquela região, via sistema nervoso entérico. Bom, então a digestão das proteínas no estômago, elas vão acontecer pela ação do ácido, que vai desenrolar as proteínas, e da pepsina, que vai quebrar os polímeros de aminoácidos em fragmentos, com 1, 2, 3, 5, 10, 20 aminoácidos. Vai depender da proteína. Tá? Essa pepsina, ela só é ativa no pH ácido do estômago. Então, eu preciso de pH pelo menos 2 para ela estar ativa. Se o pH chegar a 4, por exemplo, ela já não trabalha mais direito, ela se inativa. Ok? Bom, o que é que impede a pepsina de digerir as proteínas das células do estômago junto com os alimentos? Em primeiro lugar, ela é liberada na sua forma inativa, como eu falei. E aí ela não digere ninguém nessa forma, certo? Então, o pepsinogênio só vai ser ativado, só vai entrar na sua forma ativa depois que ele encontrar com ácido clorídrico. E ele só vai encontrar com ácido clorídrico lá na luz do estômago, certo? Em segundo lugar, as células epiteliais do estômago são protegidas do suco gástrico por uma camada de 1 a 3 milímetros de espessura de um muco alcalino que neutraliza o ácido que se aproxima delas. Então, esse muco tem características alcalinas e quando o H+ se aproxima dele, ele neutraliza. Carga negativa com carga positiva, um liga no outro, forma uma molécula inativa, inativando isso, certo? Esse muco, então, ele é importante nesse processo de proteger a própria mucosa. Então, esse muco ele é importante para a proteção da mucosa, uma vez que essa camada de muco produzida pelas células mucosas do estômago vão criar um ambiente que dificulta o suco gástrico de chegar na própria mucosa. Ele não permite isso, certo?
ele dificulta a entrada do H+ no muco. Além disso, a secreção de bicarbonato neutraliza o H+, de modo que o bicarbonato, quando ele vai em direção ao lume, ele liga com o H+ e neutraliza ele. Certo? A prostaglandina PGE2 e PGI2 são estimuladores da secreção desse bicarbonato por essas células mucosas. Então, além de você ter, quando você toma o anti-inflamatório, como eu citei anteriormente, ele inibir o efeito da PGL2 e aumentar a produção de H+, ele inibe também, ao não ter mais PGE2, ele inibe essa proteção pela síntese de bicarbonato, levando então a problemas gastrointestinais, podendo chegar até uma úlcera quando o medicamento é usado por muito tempo. Bom, e a digestão mecânica no estômago, como é que ela acontece? Ela acontece através daquelas ondas de mistura que eu coloquei. O esfíncter piloro está praticamente fechado, uma microscópica abertura, e o alimento, então, é empurrado em direção a esse esfíncter. Cada vez que ele é empurrado lá, ele se mistura com o suco gástrico e volta, mistura com o suco gástrico e volta. À medida que essas ondas de misturas vão acontecendo, o alimento vai sendo digerido, vai sendo solubilizado, vai sendo misturado com esse suco gástrico. As partículas que ficam pequenas o suficiente para passar pela cavidade do piloro, elas saem na hora da compressão e vão para o estômago, para o intestino. As que são maiores continuam nesse processo até elas terem uma dimensão suficientemente pequena para sair daí, certo? Os alimentos podem passar até 1 hora no estômago fazendo esse processo. Em alguns casos até mais, dependendo do tipo de alimento que foi ingerido. Bom, anexo ao intestino delgado, como está mostrado na imagem aqui, ó, o duodeno, nós temos o pâncreas. O pâncreas produz o que nós chamamos de suco pancreático e lança isso no duodeno. Esse pâncreas produz de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático, contendo enzimas que vão digerir os nutrientes. Para digerir proteína, ele tem tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase e elastase, que são produzidas na sua forma inativa também e só vão se tornar ativas lá no duodeno. Para a digestão de lipídios, temos a lipase pancreática. Para a digestão do amido, nós temos a amilase pancreática. E para a digestão de ácidos nucleicos, nós temos a ribonuclease e a desoxirribonuclease, garantindo aí a digestão dos alimentos. Após a ação dessas enzimas pancreáticas, os nutrientes já estão em partículas bem menores do que as que foram ingeridas. E aí elas precisam só de uma pequena ação do digestão do próprio intestino, do suco intestinal, para terminar esse processo de digestão. Ainda, anexo ao tubo digestório, e jogando sua secreção também no duodeno, nós temos o fígado. O fígado, que junto com a vesícula biliar, que nada mais é do que uma bolsa para armazenar a bile, ele secreta essa bile. Essa bile, ela tem o papel de emulsificar as gorduras, ou seja, de transformar as gorduras por nós ingeridas em algo solúvel em água, como se fosse um detergente. Todo mundo já viu um prato sujo de gordura, você joga detergente e a gordura vai embora.
Por quê? Porque ela se dissolveu na água. Então, a bile tem esse papel de solubilizar as gorduras, um processo que nós chamamos de emulsificação. Mas o fígado não é só um produtor de bile. O fígado tem uma série de outras funções. E quando a gente fala de farmacologia, a gente não pode esquecer do fígado, certo? Então, o que o fígado pode fazer? Aqui algumas funções principais. O fígado recebe, processa e armazena os materiais que foram absorvidos do aparelho digestivo, como aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos, etc. Por exemplo, é o fígado que faz reserva de glicose na forma de glicogênio para poder liberar isso depois na hora que nós precisarmos. Além disso, o fígado sintetiza as proteínas plasmáticas, incluindo a albumina, a globulina, os fatores de coagulação, algumas proteínas de transporte, como as lipoproteínas. O fígado ainda contribui para o sistema imunitário do organismo através da resposta imunitária hepática e também pela depuração de complexos imunológicos, tipo antígeno-anticorpo, que são retirados da circulação e metabolizados pelo fígado. Também é o fígado que é o principal órgão de biotransformação no nosso corpo, transformando moléculas que não nos servem mais em moléculas que são inativas, sejam essas moléculas de origens endógenas, produzidas pelo nosso corpo, ou seja um medicamento, por exemplo, que nós ingerimos e que com o tempo ele precisa ser neutralizado e, consequentemente, depois disso, excretado. Então aí a gente já se lembra novamente do processo do sistema digestório envolvendo a biotransformação, né? Essa metabolização hepática é aquele processo de biotransformação que eu citei no início da aula, ok? Além disso, outras funções do fígado estão no que diz respeito a sintetizar os ácidos biliares a partir do colesterol, secretar esses compostos para o intestino, gerando um fluxo biliar para a emulsificação e absorção dos lipídios, como eu já tinha citado. E também, como o fígado é o local principal de catabolismo dos hormônios, da tireoide, dos hormônios esteroide, entre outros, ele participa da regulação da quantidade desses hormônios na corrente sanguínea. E ainda responde a estímulos neurais e hormonais para regular a glicose do sangue. E aí? E agora o intestino delgado. O intestino delgado produz o seu suco intestinal, que é constituído por várias enzimas. As peptidases, as nucleosidases, as fosfatases, as lipases, a destrinase, a sacarase, a maltase e a lactase, desculpem. Certo? Além de produzir essas enzimas que vão terminar a digestão, por exemplo, da maltose, que foi quebrada, que era amido, e a amilase quebrou até maltose, aí a maltase vem e quebra tudo isso em glicose. E aí ele vai absorver, certo? Então, além desse processo de digestão, de término da digestão dos nutrientes pelo intestino delgado, ele ainda é o principal local de absorção dos nutrientes do fármaco, o local de absorção dos monossacarídeos, que são absorvidos por difusão facilitada ou por transporte ativo, a absorção de aminoácidos livres ou na forma de dipeptídeos ou ainda tripeptídeos, que são absorvidos por processos ativos, a absorção de lipídios, que são absorvidos por difusão simples, a absorção de eletrólitos, que são absorvidos tanto por difusão como por transporte ativo, a absorção de vitaminas, que quase todas são absorvidas por difusão simples, apesar da vitamina B12, que se combina ao fator intrínseco produzido no estômago para conseguir ser absorvida por transporte ativo no intestino delgado. Então,
como nós podemos observar nessa imagem, vários mecanismos de transporte são envolvidos na absorção intestinal. Mecanismo de transporte ativo, tanto primário como secundário, processos de difusão facilitada, processos de difusão simples. Vai depender do tipo de molécula. E nesse encaixe aqui, vocês vão ver com maior detalhe, quando for ter a aula de absorção de fármacos, né, vocês vão ver que os fármacos vão usar os mesmos mecanismos de transporte usados para os nutrientes. Porque a célula não cria um transportador novo para um fármaco. Ela usa algo que é parecido com ele, que ela consiga transportar junto com um nutriente. Bom, a última parte do intestino é, então, o intestino grosso, que é importante para a absorção de água, de eletrólise e também para a produção de algumas vitaminas, além de formar e expulsar as fezes do corpo, né? Então é ele que, à medida que vai retirando a água para ser reabsorvida, ele vai concentrando o bolo fecal, formando as fezes, né? A digestão final ocorre no colo por ação de bactérias. Então, lá no intestino grosso, algumas bactérias terminam a digestão de algumas pequenas proteínas, alguns aminoácidos e a própria bilirrubina, para liberar aí componentes desse processo de digestão, que alguns podem ainda ser absorvidos e outros serem liberados. Algumas vitaminas do complexo B e a vitamina K também são absorvidas no intestino grosso. E lembrando mais uma vez de fármaco, o intestino grosso ele é um bom local para a absorção de fármacos. Por isso a via retal como uma via para a administração de fármacos em pacientes que não conseguem, por algum problema, engolir um comprimido, por exemplo. Tá? É ainda no intestino grosso que a concentração do bolo fecal acontece, como eu coloquei, né? E formado esse bolo fecal, esse bolo fecal ele se movimenta dentro do intestino por ondas de contração. Então ele vai sendo empurrado por ondas, que acontecem 2, 3 vezes ao dia, e vão empurrando esse bolo fecal em direção ao reto. Cada vez que a onda acontece, o bolo fecal anda um pouquinho. Então, dentro do intestino, você vai ver fragmentos desse bolo fecal em várias porções do intestino, alguns com as fezes já mais concentradas e outros com as fezes mais líquidas. Quanto mais para o final, mais concentrado ela vai estar. Certo? À medida que essas ondas vão empurrando essas fezes para o reto, a distensão do reto vai então provocar o reflexo de defecação. Então, estirou esses receptores, mostrando que o reto está cheio de fezes, você tem o reflexo da defecação. Esse reflexo, ele é involuntário, mas existe uma parte voluntária da defecação. Então, nós temos 2 esfíncteres no reto. Um interno e involuntário, que se abre quando o estímulo da defecação acontece, e um externo, voluntário, que seria o esfíncter externo do ânus, que é voluntário e que ele se mantém contraído e, por vontade própria, ele se abre no momento da defecação. Então, a gente sente vontade de ir ao banheiro, o esfíncter voluntário se fecha e você segura isso até você chegar ao banheiro. Obviamente que temos 2 possibilidades. Você ficou muito tempo nesse reflexo, segurando. A musculatura lisa relaxa e as fezes então podem pressionar menos
a porção do colo reto e, consequentemente, a vontade de defecar passar. É muito comum isso acontecer. Você está na rua, com vontade de ir ao banheiro, não tem como ir, você segura, quando você chega em casa, a vontade até já passou. Mas, em alguns casos, essa vontade é grande demais, o volume muito grande, hoje tem muito líquido e tal, e a pressão aumenta de tal forma que você não consegue segurar essa vontade de defecar e pode o esfíncter se abrir independente da sua vontade, você acabar, por pressão muito alta, você acabar liberando as fezes antes da hora que você gostaria de liberar. Bom, então, retomando nossos objetivos, acredito que com essa aula a gente conseguiu compreender o funcionamento do sistema digestório, identificar e descrever os principais mecanismos na produção das secreções digestivas, analisar o processo de absorção dos nutrientes e relacionar com a absorção dos medicamentos e compreender os mecanismos envolvidos no processo de digestão desses alimentos. Dessa forma, a gente conclui esse conteúdo e, para ficar mais fácil de vocês assistirem, essa aula vai ser dividida em duas partes e aí eu vou disponibilizar duas videoaulas para vocês terem aí a capacidade de assistir por partes essa aula e facilitar na hora de baixar a aula para assisti-la, ok? Então, por hoje é só. Até outro